Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com o Daniel Gontijo. É um prazerzaço receber o Daniel Gontijo aqui no Isto Não é Filosofia. E a gente vai fazer uma conversa sobre um assunto que interessa tanto aqui, a nós que gostamos de filosofia, quanto ao Gontijo, que é formado em psicologia. E antes de deixar ele falar um pouco e se apresentar, deixa eu falar um pouco sobre o currículo do Gontijo e como é que eu conheci ele. Ó, o currículo do Gontijo é vasto, hein? Mas eu vou tentar aqui resumir um pouco. O Daniel Gontijo, para além do que vocês já conhecem, eu tenho certeza que grande parte de vocês já conhece o Daniel Gontijo, do YouTube, dos vídeos que ele faz aqui de divulgação científica. É graduado em psicologia pela Universidade FUMEC, ele é mestre e ele é doutor em neurociências pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é membro fundador da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências. Ele é fundador do Instituto Ponto Azul, que tem como missão difundir o conhecimento científico e capacitar psicólogos clínicos a atuarem com base em evidências. Ele também atua como psicólogo e em consultório particular, terapia cognitivo-comportamental, e ele atuou como docente na Faculdade Pitágoras e na PUC Minas, ministrando disciplinas como neuroanatomofisiologia, psicopatologia, bases biológicas do comportamento, análise do comportamento, terapia cognitivo-comportamental e medidas e avaliação em psicologia. E eu acho que grande parte de vocês que pelo menos está assistindo aqui a gente no YouTube, conhece o Gontijo pelo canal dele, que leva o mesmo nome, né, o nome dele, aqui no YouTube e nas redes sociais em geral, que geralmente fala sobre pseudociências, espiritualidade, saúde mental, ateísmo. O Gontijo fala sobre esses temas, mas também se aventura a falar sobre filosofia, filosofia da ciência, filosofia da mente, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Gontijo, é um prazerzaço receber você aqui no Isto Não é Filosofia. Se apresenta um pouco aí pra gente. Valeu, meu amigo Vitor Lima. Bom demais, cara, estar aqui para conversar com você, com o seu público, sobre esses temas tão legais, cara. E você usou a palavra que eu gosto, assim, eu me aventuro, é só assim ali no final de semana, deixa eu dar uma lida em algum filósofo, ou deixa eu refletir um pouquinho filosoficamente sobre esses temas tão legais, como a existência de Deus, quem somos nós, existe uma alma ou não existe? Então, eu sou apaixonado pelo tema. Eu brinquei com você, inclusive, né? Recentemente, a gente trocando as mensagens antes de fazer esta live, que eu gostaria de me aposentar e me dedicar à filosofia, na minha aposentadoria, porque eu me amarro, cara, gosto demais, adoro ter amigos filósofos que super me ensinam coisas, e se não fosse a psicologia, provavelmente eu estaria na filosofia, como você. Então, cara, admiro o seu trabalho demais, estou feliz por estar aqui, e vamos que vamos conversar, porque eu acho que o papo hoje vai render. Vamos nessa. Tem muita coisa para falar. A gente estava combinando um pouco sobre quais seriam os rumos da nossa conversa, e a gente estava decidindo centrar nesse debate em torno da relação mente-cérebro, que tem a ver com a relação entre ciência e filosofia, até hoje, né? Não tem, ninguém bateu o martelo ainda sobre qual que é a resposta certa para esse debate. E também não tem resposta certa, não tem argumento definitivo, não tem ganhador, não tem perdedor, está tudo em aberto. E a gente pode enveredar um pouco por aí, mas antes da gente enveredar pela coisa mais técnica do negócio, e a gente sempre de modo bastante informal, tá, gente? Ninguém aqui vai dar uma aula. A nossa proposta aqui é conversar sobre o negócio. Eu queria um pouco saber da sua história pessoal em torno desse tema, assim. Como é que você começou a se aventurar, a estudar? Por que caminhos você andou, Daniel Gontijo, para estudar esse tema? Com que pessoas você falou? Por onde você foi? Como é que foi esse caminho para investigar esse tema aí? Massa. Cara, antes de eu começar a minha trajetória na psicologia, eu queria fazer filosofia. Eu tive dois amigos, o Léo e o Pedro,
que foram estudar filosofia na Universidade Federal de Minas Gerais, e eu já conversava muito com eles a respeito de vários temas em filosofia, já achava o máximo, muito, muito, muito bacana, e sempre fui um cara questionador, um cara que ficava pensando sobre as grandes questões existenciais, não muito conformado com as respostas da tradição religiosa. Então, eu fui esse cara existencialmente inquieto na minha adolescência. E aí, pensei em fazer filosofia ali por incentivo deles também, ou talvez por aquela influência indireta, mas não havia filosofia na minha terra natal, Bom Despacho, Minas Gerais, e eu não tive um ensino médio tão digno, e eu me responsabilizo por isso. Eu não fui um bom aluno, eu matava muita aula, dormia pra caramba, não tinha lido um livro praticamente na vida, e não tinha nenhum preparo, cara, para tentar uma federal, para justificar, poxa, eu vou sair do interior para fazer algum curso fora, e o que tinha era o cardápio de cursos da faculdade local, do interior de Minas. E aí, eu tentei fazer uma escolha que fosse mais ou menos próxima aos meus interesses. E quando eu vi que tinha psicologia e o assunto da mente humana já era muito interessante para mim, eu sempre fui um cara sonhador, no sentido literal até, quer dizer, todos nós sonhamos, né, todas as noites, mas eu tenho uma capacidade de recordação que eu acho que é acima da média, a ponto de os meus colegas no ensino médio me zoarem, assim, por conta dos sonhos. Lá vem o Daniel contar o sonho dele de hoje, né? Ficava chateado, cara, eu levava muito a sério meus sonhos. E eu queria entender essa parada. O que é isso? Eu sonho? O que acontece quando eu sonho? Será que eu saio do meu corpo e faço um passeio por aí? Ou é uma coisa que está dentro da minha cabeça? E aí eu tinha capacidade de controlar alguns sonhos meus. Então, a minha experiência com sonhos, Vitor, em alguma medida me deu força, assim, para pensar que eu poderia me realizar na psicologia, que eu vou entender a mente humana, qual é a sua natureza, como é que esse troço aqui funciona, o que dá para a gente fazer ou não dá. Eu me envolvi com meditação naquela época também, no final da minha adolescência, e eu tinha essa questão, será que eu posso sair do meu corpo numa viagem astral? Eu participava do Orkut de comunidades sobre filosofia, ciência, espiritualidade, e a galera estava lá falando sobre viagem astral, desdobramento ou projeção. Então eu tinha essa pira, cara, eu tinha isso mal resolvido na minha cabeça, eu queria entender essa parada. E essas questões, veja bem, tanto puxam a filosofia para a gente pensar sobre o que é a mente, o que é a consciência, quem somos nós, afinal de contas, qual a melhor maneira de investigar isso. Aí a gente entra na epistemologia também, analisar os argumentos, a lógica, e também a psicologia para trazer esse recheio de respostas pelo método científico. E aí era o que tinha, cara. Aí eu fui para psicologia e Deixa eu deixei abrir a um parêntese filosofia para aqui. lá. Uhum. Deixa eu abrir um parêntese que pode ser interessante para quem está assistindo a gente, Daniel. Porque eu tenho certeza que tanto o seu público quanto o meu se identificam com a gente, porque senão não estavam assistindo a gente, Uhum. e com a nossa história de vida. Você sabe, eu não sei se a gente já falou sobre isso naquela conversa que a gente teve no seu canal, mas você já percebeu que o mesmo espírito, a mesma tendência, a mesma inclinação que leva a pessoa para o mundo místico, leva a pessoa para a ciência e para a filosofia? Essa sede por Essa respostas? sede por respostas. Parece que em algum momento da trajetória dela, alguma coisa que é ao acaso, a ferramenta que está à disposição, os amigos que estão à disposição, sei lá, alguma coisa que ela não controla, que leva ela para um local e não para o outro. Porque alguma coisa poderia acontecer no seu caminho que não teria sido o ensino superior, não teria sido os amigos que você conheceu, não teria sido os livros que você leu, que poderia te levar para outra coisa, e hoje você poderia ser, sei lá, um pai de santo, você poderia ter sido, né, alguma outra coisa assim, que hoje talvez você nem se reconhecesse. É muito interessante que a mesma sede pode levar para caminhos muito opostos, né? Sim. Ou seja, o caminho do conhecimento nem sempre leva ao conhecimento de fato, o ímpeto pelo conhecimento nem sempre leva ao conhecimento de fato. Isso é muito, muito interessante. E serve também para a gente nem sempre identificar, nem sempre, sei lá, olhar com maus olhos as pessoas que pensam diferente da gente também, né? Eu vejo muito assim também. Sim, sim, sim. Elas podem ter
motivações muito similares às Muito nossas. similares, muito similares. Caraca, eu quero respostas. Quem sou eu? Como devo viver? Será que tem alguma coisa do lado de lá? Eu vou te dar um exemplo. Eu estava conversando com um amigo meu, neuromágico, Nicolas, e ele estava falando sobre um professor, que é amigo meu, não é amigo dele, mas eles se conhecem, assim, tudo. E aí ele me contando que esse professor, que hoje é um dos céticos que eu considero, assim, inspiração para mim, o cara. E ele tem um passado na parapsicologia e acreditava no poder da mente de uma forma que hoje ele não acredita de forma alguma, assim, pelo menos não que eu saiba. Então, como ele lá atrás encontrou a parapsicologia, que é um ramo muito criticável da psicologia, o pessoal até a classifica muitas vezes como uma pseudociência, e o cara continua fazendo pesquisas, investigando e tal, mas com um olhar mais cético hoje, do tipo, não tem por que eu acreditar que o poder da mente pode mover objetos, ou eu posso me comunicar telepaticamente com alguém, ou eu tenho o poder de prever acontecimentos. Lá atrás ele tinha essa inclinação a esse tipo de crença, mas ele não foi encontrando as evidências que ele gostaria e acabou continuando a investigar esses tipos de experiência que as pessoas relatam, mas hoje com um olhar mais cético. Então, eu concordo com você que, às vezes, a mesma motivação pode nos levar para caminhos de crenças diferentes. E, às vezes, a gente se satisfaz em um desses caminhos, às vezes não, e a gente vai mudando também a maneira de dar respostas a essas questões, né? Isso não é nada novo, assim. Quem disse isso pela primeira vez foi o Aristóteles, cara. Ah, é? Ele, quando ele vai mapear o início da filosofia, ele diz lá na Metafísica, no livro dele, que não é um livro dele exatamente, é um acidente editorial, na verdade, né? Esse livro é compilado com o nome Metafísica depois que o Aristóteles morre, na verdade. Mas está lá. A filosofia começa com o Taumadsen, que a gente traduz para espanto, maravilhamento. E ele fala que esse espanto, esse maravilhamento, esse olhar para a realidade se encantar, é o início da filosofia. Mas também, diz ele, está presente na mitologia, naqueles que faziam mito, naqueles que faziam uma narrativa mitológica da realidade. E eles, de certo modo, já filosofavam, diz o Aristóteles. Que é a mesma coisa que a gente está falando aqui, né? O mesmo impulso por compreensão da realidade estava presente nos caras que lidavam com a realidade de outro modo, né? De modo não lógico, mas de modo mitológico. O mesmo Sim. impulso. É isso. Agora, na faculdade de psicologia, eu encontrei uma coisa pelo caminho que foi decisiva para eu consolidar a minha visão mais, não sei se a palavra melhor aqui é cética, de mundo, uma visão onde eu tenho um filtro mais rigoroso sobre em que eu posso acreditar. Então, na psicologia, encontrando o método científico pelo caminho, e a filosofia, naturalmente, porque eu tive aulas de filosofia, eu li algumas coisas de filosofia, não foi um grande aprofundamento, naturalmente, mas trombei ali com Nietzsche, trombei com Schopenhauer rapidamente, trombei com Platão. Aristóteles eu não cheguei a ler, cara, mas eu li alguma coisa de Platão, em Sócrates, por exemplo, alguma coisinha, e eu viajava no bom sentido, tá? Eu mergulhava nos temas durante as aulas de filosofia e ficava perturbado, assim, no sentido de me deitar na cama e não parar de pensar, continuar maquinando ali as coisas que eu assistia em sala de aula. Mas o método científico, cara, foi muito importante porque eu eduquei a minha forma de pensar no sentido de ser mais rigoroso com o que eu vou acreditar. Tem tantas teses sobre a mente humana, como a consciência emerge, o que é isso que a gente chama de consciência, de eu, e eu fui vendo que existem teorias que são mais sólidas do que outras. Mesmo dentro da psicologia, existem teorias melhores do que outras. Em que sentido? No sentido de que é possível fazer pesquisa empírica com esse tipo de assunto, com os sonhos, por exemplo. O Freud falava sobre sonhos, só para dar um exemplo, como uma maneira de a gente satisfazer nossos desejos, e muitas vezes durante esses sonhos o material inconsciente acaba se revelando, e a gente pode acabar se conhecendo um pouquinho mais a partir desses conteúdos. Ele trazia um pouco essa perspectiva.
E aí, lá na frente, eu fui encontrar a proposta de que os sonhos podem ser um mecanismo de consolidação das nossas memórias, da nossa aprendizagem mais recente. O sono como um todo, e particularmente durante os sonhos, a gente reviveria elementos que foram importantes dos últimos dias para que aquelas conexões novas criadas se fortalecessem. Essa tese, ela encontrou força na pesquisa básica com animais não humanos, tipo ratinhos. Você botava os ratinhos para andar num labirinto, para encontrar a saída, e botava eles para dormir depois. Os padrões de atividade neural que se ativavam durante a vigília, enquanto eles estavam acordados, eram os mesmos que se ativavam durante o sono. Então, é uma reverberação daquela experiência diurna durante o sono. E aí eles testaram, por exemplo, a administração de alguns compostos químicos para atrapalhar essa reverberação, e o resultado foi que eles perdiam a capacidade de sair do labirinto no dia seguinte, mostrando que o sonhar, o dormir, tem essa função de reforçar a memória. Então, tem evidências em humanos também nessa direção, ainda que existam outras hipóteses, como a do Siddhartha Ribeiro, um neurocientista brasileiro, que vem investigando como os sonhos podem ter uma função também de preparação para possíveis cenários da vida, para que a gente ensaie. Sabe quando a gente ensaia imaginativamente, assim, antes de fazer alguma coisa, eu estou ali vendo o jogador antes de bater uma falta, olha, está ensaiando ali de forma imaginária. Os sonhos também podem ter um pouco dessa função de preparar a gente para contextos desafiadores. E ele tem algumas evidências disso, ainda que isso não anule a outra função. Talvez o sonho tenha até mais do que uma função. Eu estou ilustrando isso, Lima, só porque é interessante como há uma diversidade de teses a respeito de funções psicológicas, como os sonhos, a memória, a linguagem, como isso tudo opera. E existem pesquisas para a gente poder testar essas ideias também, para ver qual prevalece, ou pelo menos qual resiste mais a esses testes rigorosos. E aí eu fui aprendendo isso na psicologia, e isso foi fundamental para eu poder ser mais rigoroso ao aceitar afirmações que as pessoas fazem sobre o comportamento humano, ou sobre qualquer coisa na vida. Durante a minha graduação, eu li o Carl Sagan, cujo livro Mundo Assombrado pelos Demônios está fazendo agora 30 anos, 30 anos de lançamento. Vou até fazer um vídeo no meu canal em breve sobre isso. E, cara, o tanto que o Sagan foi importante também para trazer uma visão mais cética, mais crítica de mundo para mim. Agora, não quer dizer que eu me tornando muito mais cético, mais rigoroso e tal, que a filosofia se tornou algo dispensável para mim, porque a gente pode conversar sobre isso depois. A filosofia é fundamental para a gente fazer uma ciência bem feita, para a gente definir nossos termos, para a gente fazer uma análise crítica, lógica, razoável daquele material empírico. E não quer dizer que eu tenha me saciado no que se refere às minhas questões existenciais. Inclusive, a natureza da mente é uma dessas questões que ainda não tem resposta, como você comentou no início, e como eu brinco, na minha aposentadoria eu quero mexer com isso. Aí eu quero me concentrar nessa questão que para mim é uma das mais cabeludas de todas existentes, que é a mente. Mas deixa eu te perguntar, o Carl Sagan veio antes dessa decisão dessa decisão não, mas dessa inclinação pelo parâmetro dos experimentos científicos como balizador do que você confiaria ou do que você não confiaria? Ou foi uma influência de um professor ou de uma disciplina que mais te puxou? O que veio antes? O Sagan, eu considero que... Sabe quando você... Eu vou te dar um exemplo até lá de casa. Meu pai é contador. E ele se profissionalizou antes de fazer a faculdade. Então, ele já exercia a profissão de contador, mas não tinha a faculdade, ele não tinha ainda feito um curso superior. Ele aprendeu ali, no dia a dia, ajudando no escritório do irmão dele, foi fazendo as coisas ali, foi aprendendo. E aí, na faculdade, ele formalizou o ofício dele, ele deu aquele ajuste fino no conhecimento dele. Eu acho que o Sagan, cara, ele chegou para dar essa lapidada que ainda
faltava no meu pensamento crítico, na minha visão cética de mundo. Eu acho que eu encontrei em outros autores esse direcionamento, mas o Sagan, eu achei esse livro particularmente como algo que deu uma roupagem nova para minha perspectiva cética de mundo. Eu acho que foi isso. Mas você já tinha, então, essa perspectiva? Já tinha. Na minha graduação, Lima, eu entrei em contato, te falei, né, um pouquinho com a filosofia, com os professores meus de filosofia. Eu tive 2 ótimos professores de filosofia na graduação. E eu comecei a entrar em contato com alguns autores de divulgação científica que foram importantes para me despertar para a ideia de que as pessoas acreditam em tantas coisas sem boas evidências. Um deles, que é amado e odiado, né? É um daqueles que você ama ou odeia, é difícil ter um meio termo, embora eu seja um meio termo, tá? Com Richard Dawkins. Uhum. Então, eu conheci o Dawkins durante a graduação. Eu me mudei para Belo Horizonte em 2019. Eu comecei a faculdade de psicologia no interior de Minas, mas ali, passando para o 4º período, eu entendi que eu queria ser professor. Eu queria carreira acadêmica. E aí um professor meu de psicanálise, que foi o meu mentor durante esse período inicial da psicologia, falou: Daniel, vaza para BH, porque aqui em Montes Claros vai ser muito mais difícil para você, cara. Vai para lá, faz iniciação científica, lá tem muito mais oportunidade. E fui. E aí, na FUMEC, Fundação Mineira de Educação e Cultura, onde eu me graduei, eu não me contentava, não me saciava o conhecimento que eu estava tendo durante a graduação, quase abandonei a graduação, mas esse é outro papo. E aí eu complementava isso com leituras paralelas. Aí eu li alguma coisa de filosofia e comecei a ler muito neurociências e psicologia cognitiva. E aí esses caras, e aí eu fui encontrar o Richard Dawkins, porque aí o Dawkins, cara, como que ele foi importante para mim? Eu já tinha um descontentamento com a religião. Eu não me satisfazia mais com as respostas religiosas. Desde os 15 anos eu me afastei do catolicismo e eu tinha essa lacuna. E agora, o que eu boto no lugar? Quem somos nós? Aí o Dawkins chegou assim, cara, a ciência já responde muita coisa. Tem a seleção natural para explicar a evolução das espécies. Aí eu li o livro dele, Gênio Egoísta. Aí depois eu li o Relojoeiro Cego contra o design inteligente. Então, ele mostrando como a complexidade pode se originar sem precisar de um agente intencional inteligente por trás. Um livro que foi muito importante para eu entender de vez a teoria da evolução. Então, cara, eu comecei a entrar em contato com esses autores, mas por essa minha curiosidade por temas da religião, de quem somos nós, ainda que com um viés bem científico, né, como com o Richard Dawkins. Depois eu fui ler o Sam Harris, aí eu encontro o Carl Sagan no caminho. O Sagan, ele não teve um trabalho tão forte com a religião, mas, por exemplo, no Mundo Assombrado pelos Demônios, onde ele coloca a ciência como essa vela no escuro, ele acaba trazendo também assuntos religiosos para a discussão. Então eu fui conhecendo esses caras, e ao mesmo tempo eu fui conhecendo autores que discutiam temas da psicologia à luz das neurociências, e isso foi me puxando para as neurociências, como Antônio Damasio. Antônio Damasio foi um cara muito importante na minha formação, porque o que eu sentia falta às vezes na psicologia, Lima, na graduação, era de uma solidez empírica. Muitas disciplinas da graduação eu via como fracas, como, poxa, são muito especulativas, e cadê a pesquisa para fundamentar isso que o professor está me ensinando? Eram poucas disciplinas com esse rigor que eu estava valorizando por conta de influência de caras como o Dawkins, o Carl Sagan e assim por diante. E aí eu acabei lendo cada vez mais neurociências, e por isso eu fui depois para pós-graduação em neurociências, mestrado, doutorado e assim por diante. E o Damasio, ele foi muito importante porque ele trouxe para mim uma resposta sobre a natureza da mente, parcialmente, não completa, enfim. Ele não aborda o problema difícil da consciência, mas ele aborda o problema fácil de uma maneira muito boa. No livro dele, O Mistério da Consciência, mesmo título de um livro do Sterling, talvez? É tipo a pronúncia da palavra girl, né? Ninguém sabe, né? Searle.
Sou. Eu acho que é ele que tem o livro Mistério da Consciência e o Damásio tem o dele, só que em neurociências, não em filosofia da Sim, mente, né? sim. E o Damásio, cara, ele reúne várias evidências para fundamentar a tese dele de que o cérebro é a sede da mente, o cérebro é a sede da consciência. A consciência é um produto da atividade cerebral. E aí ele mostra várias dessas evidências, vários estudos com pacientes que sofreram lesões e perderam o nível de consciência, ou sofreram alterações qualitativas da consciência. Aí ele faz todo um mapeamento, assim. Depois, se quiser, eu comento um pouquinho das ideias básicas dele. Então, ele foi um cara muito importante para trazer essa firmeza para mim, e o Skinner também, do behaviorismo, de que no final das contas é isso, cara. Não existe uma nuvenzinha paralela, imaterial, ou de outra substância, algo sobrenatural aqui, que se conecta com o meu cérebro, ou se aloja no meu cérebro, ou está em contato com o meu cérebro por meio da glândula pineal, como Descartes havia sugerido, que seria essa mente, como se fosse um espírito ou uma alma. Esses caras, o Antônio Damasio e, e alguns autores em filosofia da mente que eu fui conhecendo, até alguns brasileiros, tá? Não sei se você conhece o João de Fernandes Teixeira, Sim. por exemplo, eu li alguns livros dele, porque o que acontece? Logo depois que eu me formo na graduação, eu entrei num grupo de estudos do professor Nivaldo Machado, que faleceu há 2 anos, se não me falha a memória, infelizmente. Ah, isso eu não conheço. O Nivaldo, ele fez uma espécie de rede, Lima, entre vários filósofos da mente do Brasil, para fazer esse grupo de estudos, ou esse grupo de pesquisa também. Ele organizou eventos, ele escreveu, cara, talvez algumas dezenas de livros, viu? O pessoal colocava ele assim como um sucessor do João de Fernandes Teixeira, para você ter uma ideia, assim, de tanto que ele foi produtivo na área de filosofia da mente, estava muito focado nisso, mas morreu precocemente, cara. O Nivaldo devia ter 40 e poucos anos. Acho que Caramba, que não pena. chegou nos 50 anos dele, cara. E aí o Nivaldo fez esse grupo de pesquisa, grupo de estudos em filosofia da mente, reconhecido pelo CNPq e tudo. E aí eu participei, cara, por 2 anos, talvez, com alguns colegas desse grupo de pesquisa. E ali eu tive a oportunidade de ler alguns livros, artigos, de participar de discussões em filosofia da mente. E foi muito, muito, muito bacana. Então, eu tive mais ou menos esse percurso aí, que foi importante para eu conhecer algumas teses que foram fundamentando a minha visão, que eu comecei a construir lá atrás e que eu carrego até hoje, com algumas modificações, naturalmente, do que é a mente, no final das contas. Não tenho certeza, como você colocou antes, as questões estão em aberto e eu não tenho uma posição fechada, mas eu tenho uma visão, mais ou menos assim, coerente, e algumas inquietações também a respeito do tema, e se quiser eu começo a traçar aí alguns autores importantes e Vamos como é que eu traçar. enxergo isso tudo. Vamos traçar. Eu vou levantar a bola e você corta, Boa. tá? Eu vou levantar a bola dizendo assim: se a gente for colocar de modo didático, inclusive o livro do João de Fernandes é bem didático. Aliás, o livro dele tem várias edições, né? Ele tem um livro sobre a introdução à filosofia da mente. Mas ele costuma dividir em 3 grandes teorias sobre esse problema da relação mente-cérebro. As teorias funcionalistas, as teorias materialistas ou fisicalistas, tem um debate em torno dessa nomenclatura, mas vamos chamar de materialista. E as teorias dualistas. Então, há quem defenda que cérebro é igual a mente, há quem defenda que são duas coisas diferentes, e há quem defenda que o debate é outro. Pouco importa se a questão não é se eles são a mesma coisa ou não, a questão é preciso definir não pelo tipo de coisa que é, mas pela função que exerce. São os funcionalistas, né? Mas, bom, isso é só uma maneira muito grossa de colocar a questão, porque cada teoria dessa também se ramifica
e se entrecruza uma com a outra, né? Então, por exemplo, um dualista pode ser um dualista de substância ou um dualista de propriedade. Você com certeza vai citar daqui a pouco, porque a gente conversou antes sobre isso, o Chalmers, e o Chalmers é um dualista de propriedades ou um sei lá, eu ia falar panteísta, mas não é bem panteísta, não. Como é que é o nome da tese dele? Sim, panpsiquismo. Panpsiquista, exatamente, panpsiquista. Panpsiquista. Enfim, mas basicamente são essas três grandes macroteorias. Uhum. Ou você iguala a mente e cérebro, mas não é tão fácil de entender o que é exatamente isso. Tem um problema grande nisso também. Porque igualar não é exatamente a mesma coisa que reduzir uma coisa a outra, né? Ou você não iguala as duas coisas, mas aí você tem que dizer exatamente o que não é igualar, se são duas coisas de naturezas diferentes, ou se são duas propriedades diferentes da mesma coisa, ou você vai para uma explicação funcionalista, que deixa meio de lado a natureza da coisa em si e passa só a descrever a função da mente. Nesse debate todo, tenta se localizar, tenta dar mais precisão ao que eu falei. Caraca! Você que vai me ajudar nisso no final Não, eu vou das te ajudar, contas, hein? A gente vai conversando. Por quê? O que eu vejo como uma coisa muito legal, talvez da perspectiva funcionalista, e me corrija se eu estou equivocado, tá? Mas o que eu me lembro vagamente, quando eu li alguma coisa sobre o funcionalismo, é que não importa a substância, a matéria, do que é Isso. feito o sistema para poder instanciar a mente. Exato. Importa como as peças estão conectadas, interagindo entre si. E nesse sentido, eu posso, em alguma medida, enxergar funcionalismo na minha visão. Por quê? A princípio, eu acho muito plausível a ideia de que máquinas de silício um dia terão algo que a gente poderia nomear como consciência. Eu aposto nessa. Eu não acho que haja algo muito especial nos elementos químicos ou biológicos que constituem o nosso sistema nervoso que tornam viável a configuração, a emergência da consciência que não poderia aparecer num sistema feito de outro material cuja organização seja similar em alguma medida à do sistema nervoso, saca? Então, eu não conseguiria, eu não vejo nenhuma razão para dizer assim, olha, no neurônio tem a bainha de mielina, nossa, tem os neurotransmissores, e esses compostos, esses componentes do neurônio é que explicam a... Não vejo, acho que daria para a gente encontrar consciência em máquinas que não têm esses componentes biológicos, entende? Então, talvez nesse sentido eu me alinhe um pouco aos funcionalistas, dá para dizer assim, nesse primeiro momento? Sim. Se para você o substrato não é importante, sim a função que exerce, então sim. Oh. Mas a gente poderia dar um passo atrás e tentar, pelo menos, não definir, porque não há uma definição consensual, mas pelo menos tentar contornar a noção de consciência. Por exemplo, uma noção possível, e aí você diz se você concorda ou não, é que diz que consciência é uma experiência subjetiva em primeira pessoa. Consciência é uma experiência subjetiva em primeira pessoa. Isso estaria dentro de uma noção que você defenderia de consciência, ou tem algo mais, ou não é exatamente isso? Eu endosso. Eu acho que é um caminho bem promissor. Essa perspectiva tem uma afirmação que eu já encontrei em alguns autores, mais ou menos assim. A mente ou a consciência, vamos dizer aqui a consciência, às vezes o conceito de mente também é bem escorregadio, mas vamos focar na consciência. Consciência. A consciência seria a perspectiva subjetiva de alguma coisa que o cérebro faz, porque não é de tudo que ele faz, não. Ele faz muita coisa que não gera ou que não tem conexão direta com a consciência. Tem alguns autores, o próprio Damasio, eu não sei se ele chega a quantificar alguma coisa assim, mas tem autores que colocam que a maior parte do processamento cerebral não tem uma correspondência direta com a consciência. Existiria uma maquinaria muito maior
por trás da consciência, para fazê-la existir. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. A consciência que a gente tem de perceptos, de elementos visuais, por exemplo, a minha camisa azul marinho, isso não acontece naturalmente nos olhos. Você tem, no fundo dos olhos, células fotossensíveis na retina, que vão mudar seus potenciais de ação, gerando impulsos nervosos que vão caminhar até a parte posterior do seu encéfalo, lá nos córtices visuais, e ali você começa a ter a experiência de visão, de perceber a minha camisa azul marinho. Quando esses sinais vão caminhando aqui para essas regiões laterais, no córtex temporal, você tem um entendimento de que aquilo é uma camisa azul marinho. Quando isso vem caminhando para essas regiões mais dorsais, superiores aqui, você tem uma noção da distância, onde está, é a localização do objeto, e assim por diante. Então, olha que interessante, a consciência, ela é um produto, ou é um tipo de experiência que depende da atividade de várias camadas de processamento cerebral. Não está num lugar ali específico, não tem um centro da consciência, ela é muito mais distribuída pelo encéfalo. E olha que eu dei só um exemplo simples de uma percepção visual, porque quando a gente fala de um sujeito observador, e nessa definição que você rascunhou, Lima, esse sujeito, esse self, esse eu, é o que testemunha aquilo que está sendo... Justamente. Que está sendo representado, eu vou voltar nas representações depois, nessas áreas visuais, porque não basta processar estímulos visuais para haver consciência. Tem que haver algum ingrediente ali que seja alguma coisa ou alguém que observa aquilo que está aparecendo ali. Aí o Damasio foi importante para mim. Como? O Antônio Damasio, neurologista português, talvez o maior nome das neurociências da consciência hoje, ele explica no seu Mistério da Consciência que nós temos várias redes neurais para processar informações ou estímulos extracorpóreos, não sobrenaturais, tá? Que não são referentes ao corpo, ou seja, som, iluminação, temperatura, olfato, paladar, essas coisas. Uhum. E nós temos uma circuitaria dedicada a processar sinais provenientes do próprio corpo. E onde está o self? A proposta dele é a de que o self aparece quando o nosso corpo responde a essas entradas sensoriais, visuais, olfativas, gustativas, auditivas, e assim por diante. Nós temos núcleos e camadas também de células neurais que mapeiam o que está acontecendo no nosso corpo, desde a musculatura esquelética, até mesmo musculatura lisa, hormônios, o que está acontecendo nos vasos sanguíneos, no meu pâncreas, estômago, aqui nessa parte torácica. Todos os órgãos do nosso corpo são inervados, nesse sentido de haver nervos, esse cabeamento neural se conectando a tudo. Se você sente cócega na palma da sua mão, quando você passa o dedo de levinho, ainda mais se é outra pessoa fazendo, é porque tem neurônios aqui que estão disparando ao você pressionar, ao você fazer essa força aqui contra essas células que estão aqui nesse tecido. Então, eles mandam esses sinais e você só vai sentir a cócega, ou a dor, ou o orgasmo, o prazer, quando isso chegar lá nas áreas cerebrais que representam, que mapeiam aquilo que está acontecendo no resto do corpo. Córtex somatosensorial é um camarada muito importante que está aqui no lobo parietal. Nós temos no córtex somatosensorial neurônios que mapeiam os principais órgãos, vamos pensar na pele, né? Do seu corpo, assim, você tem uma regiãozinha para esse dedo, outra regiãozinha para esse dedo, outra regiãozinha aqui no córtex somatosensorial, para cada um dos seus dedos, para tudo, para sua língua, para o seu nariz.
E você só sente esses pedacinhos do seu corpo, quando são estimulados, quando o sinal chega lá em cima. Então, a dor que você sente na coxa direita, no caso eu, porque hoje eu inventei de correr, e enfim, senti uma fisgada aqui na coxa direita, tá até ruim ainda. Essa dor, ela não tá na minha coxa. Isso é muito doido, e tem tudo a ver com o representacionismo, onde a gente já vai chegar. Mas existe uma região aqui no meu cérebro representando aquelas fibras musculares da minha coxa esquerda, e aí eu represento de forma invertida, do outro lado aqui do encéfalo, né? E aqui, o meu hemisfério esquerdo, ali no córtex somatosensorial, a gente tem neurônios que respondem às dores que eu estou sentindo agora, realmente, de algumas fibras que eu não sei se eu arrebentei, o que aconteceu aqui na minha coxa direita. Então, existe esse cruzamento das vias aí. E olha que doideira. Então, o Damásio Lima, ele propõe que o self, essa sensação de sermos alguém, observando o que está acontecendo, é uma espécie de mapeamento contínuo online do nosso corpo. O eu é feito de estados corpóreos sendo representados em algumas áreas do cérebro, como no córtex somatosensorial, mas não só. Tem ínsula também envolvida, tem outras regiõezinhas para constituir esse referencial que a gente chama de eu. E olha como faz sentido do ponto de vista evolutivo, cara. Qual é a função das modalidades sensoriais, tipo a visão, a audição? É a gente se orientar sobre o que está acontecendo ao nosso redor. O que acontece ao nosso redor tem importância de sobrevivência frequentemente. Sim. E quando eu ouço um grito, ou quando eu vejo alguma coisa que parece gostosa, aquilo ali ativa o meu corpo de uma maneira diferencial em relação a estímulos que não têm muita relevância. Então, essa circuitaria que representa o nosso corpo, ela está sendo acionada o tempo inteiro, na medida em que a gente entra em contato com estímulos que têm alguma função de sobrevivência. Sabe qual é o termo que na psicologia a gente usa para falar sobre esse acionamento contínuo, praticamente, que a gente tem do nosso corpo? Atenção. Então, o tempo inteiro, a gente está tendo a atenção nossa capturada por coisas ao nosso redor. E essa atenção, ela depende de sinalizações corpóreas. Um tipo de sinalização corpórea muito relevante na atenção e em vários outros assuntos da vida é o que a gente chama de emoções e sentimentos, os afetos. Por quê? As nossas emoções, de acordo com o mesmo Damásio, e aí eu já li isso no livro dele, O Erro de Descartes, olha como ele traz a filosofia para discutir a partir das neurociências. Isso eu já li. Descartes, é muito interessante esse livro. Mas o Damásio, ele propõe o seguinte: as emoções, elas sinalizam aquilo que vale a pena prestar atenção, elas evocam, elas chamam o nosso esforço cognitivo para aquilo que eu preciso prestar atenção. Então, existe toda uma maquinaria até genética para nos preparar para prestar atenção naquilo que traz dor e prazer, por exemplo. Até mesmo para eu tomar decisões racionais, eu preciso, em alguma medida, de uma sinalização do meu corpo sobre o que vai me dar prazer ou dor na hora que eu pondero para fazer uma decisão. Então, por exemplo, outro dia eu fui convidado a participar de um podcast em São Paulo. Poxa, que legal. Será que vale a pena eu dar um pulinho lá para participar? Aí eu pensei, caramba, eu estou no meio de um processo aí que eu estou resolvendo, um processo bom, não um processo jurídico não, tá? Que bom, que bom. Não é nada jurídico não. É o lançamento de uma assinatura para quem tem TDAH e profissionais da saúde que querem estudar sobre TDAH. Nossa, que massa, fala mais sobre isso daqui a pouco, então. Depois eu comento no finalzinho. Aí, domingo, agora a gente vai anunciar essa assinatura para quem tem interesse nesse assunto, que é o déficit de atenção. E aí eu pensei, cara, se eu for para esse podcast, pode atrapalhar o andamento da preparação para essa aula, que vai ser muito importante, com esse amigo meu psiquiatra, que é o Bruno Terra. Quando eu penso sobre isso, eu até brinco com a Nath, minha esposa. Eu falo assim com ela, prevejo estresse.
No sentido de que eu já estou me imaginando super tenso, com pouco tempo para resolver tudo. Caraca! É porque justamente quando a gente pondera sobre possibilidades de ação, o nosso córtex pré-frontal, que faz esse trabalho de levantar essas possibilidades, ele é informado, ou ele recebe a sinalização de regiões como o sistema límbico, que tem a ver com as nossas emoções, que tem a ver com o nosso corpo aqui, ó, sobre o que pode dar bom e o que pode dar ruim. Então, a amígdala dá uma disparada, que está ali no sistema límbico, dá uma disparadinha, sinalizando para mim o quê? Um desconforto. Eita, pode dar ruim. Aí eu fico um pouco preocupado. Essa sensação minha de aflição, de um desconforto, de uma ansiedadezinha, é importante para eu tomar uma decisão de não vou participar do podcast agora, senão eu vou me enrolar lá na frente. Deixa eu ser uma pessoa mais responsável, deixa eu regular o meu estresse, porque eu preciso me focar numa coisa muito importante, que é esse lançamento que eu vou fazer agora com o meu amigo Bruno. Então, veja como as emoções, porque as emoções, elas ocorrem no teatro do corpo, para usar a expressão do Damásio. Elas são alterações nos nossos estados corporais, na nossa taxa respiratória, em hormônios que estão sendo liberados na corrente sanguínea, que fazem meu coração disparar, que mudam, às vezes, até a tonalidade da minha pele. E eu estou percebendo todas essas alterações corporais com o meu cérebro. E quando eu percebo isso, a gente usa a palavra sentir. Então eu sinto essas emoções, ou eu percebo essas alterações corporais, fisiológicas, hormonais que estão rolando aqui no teatro do corpo. E aqui no teatro do cérebro, isso se traduz em sensações, são sentimentos. Eu prevejo estresse, Nath. É isso, é o circuito como se. O Damásio fala que é o circuito como se, porque a gente é capaz de ter essas sensações sem que o nosso corpo, de fato, esteja se alterando de forma significativa também. A gente consegue imaginar o rostinho de Sócrates. Pelo menos a referência que a gente tem com uma estátua que a gente tenha visto, um desenho de Sócrates, barbudo, careca. Aquela bem ali, ó. Aí, ó. Exato. Então não vale. Vamos imaginar o rosto do Faustão, ou a voz do Faustão. Ô, louco, meu! Ah, agora sim. Pronto, então tenta imaginar aí. Os seus olhos não estão capturando nada, mas a gente é capaz de reproduzir aquilo que a gente já viu ou ouviu em outro momento. Existe uma rede que dispara, que se aciona, neurônios que estão ali disparando de forma similar a quando a gente assistiu ao Faustão no domingo na casa da avó. Pelo menos essa era a minha experiência na casa da avó, vendo o Faustão. Da mesma maneira, a gente consegue reproduzir sensações que a gente já teve, que foram deflagradas por estímulos mais fortes e mobilizaram o nosso corpo. Então, tenta se lembrar, por exemplo, de uma viagem boa que você fez. Poxa, estou me lembrando aqui de uma coisa até trivial, no sítio dos meus pais. Como lá é gostoso, contato com a natureza, ver minha avó. Até fiquei um pouquinho emocionado agora, ó, de saudade. Então, assim, essas sensações não necessariamente estão mudando o meu corpo imediatamente, mas como tudo que é sentido está no cérebro, e a gente vai problematizar isso daqui a pouco, tá? O que eu me lembro também em termos visuais, auditivos, está acontecendo no teatro do cérebro. O Damásio fala sobre esse circuito como se. É como se eu estivesse no sítio dos meus pais agora, porque as mesmas redes se ativam e eu consigo visualizar o quintal, os pássaros, eu consigo ver meus pais e começo até a me emocionar de novo aqui. Eu acho que eu estou com saudade deles. Vou só daqui a 2 semanas ainda. Então, olha que doido. O Damásio, então, para resumir, eu já me empolguei muito, já me estendi aqui, né, Lima? Mas Tá maravilhoso, tá maravilhoso. ele propõe que o encéfalo, ele está representando, está mapeando tanto o ambiente extracorpóreo, que é ao nosso redor, como esse ambiente intracorpóreo. Ele fala sobre esse sistema intraceptivo, no sentido de ser uma percepção sobre o que está dentro, que é interno nosso. E é justamente isso que dá forma ao que a gente chama de self. E aí ele apresenta pesquisas para defender essa tese dele, de que a sensação de sermos alguém, esse observador que é o centro, o protagonista da consciência, é o nosso corpo.
Aí chega um cara como o Sam Harris, no seu livro Despertar, um guia para a espiritualidade sem religião, subtítulo, ele também traz pesquisa científica e traz também muita filosofia para defender uma tese muito parecida. Inclusive, com ensinamentos do budismo, com a meditação, alguns tipos de meditação, até mesmo a proposta de a gente eliminar a sensação de sermos um observador e nos fundirmos, não com o universo, tá? Aí já é um papo mais místico, mas de dissolvermos esse senso de self-observador e experienciarmos só uma consciência plena. É um pouco difícil, abstrato demais, né? Mas basicamente você, pela meditação, não ter mais essa sensação de ser um observador. Então ele propõe essa possibilidade. O Damasio, talvez, trazendo ele rapidamente só para problematizar, ele diria que você eliminou a sua consciência ampliada. O que é a consciência ampliada? É você navegar no futuro e no passado, é você fazer reflexões um pouquinho mais abstratas, complexas, é você como um observador mais intelectualizado desse teatro da mente. Ao passo que a consciência central seria experienciada pelo meu cachorro, pelos seus gatinhos, pelos pássaros, talvez até pelos peixes e alguns insetos, quem sabe. Que seria simplesmente um self mais simples, que não é tão reflexivo assim. O Pedro Loss, do canal Ciência Todo Dia, soltou um vídeo, acho que anteontem, há uns 4 ou 5 dias, sobre a consciência. Justamente esse tema de hoje, Lima. Ainda não vi esse vídeo. Veja depois, muito bom. Ele costuma lançar uns vídeos muito bons, vou ver. É, muito bom, muito bom. E ele foi, assim, bem pé no chão, sabe? Ó, não temos várias respostas. Então, assim, ele seguiu o que a boa filosofia indica para nós. Tem muitas questões em aberto mesmo e tal. E o Pedro Loss, ele trouxe essa questão do problema difícil, do problema fácil, da consciência, e trouxe mais algum tema que eu me esqueci agora, escapou. É o meu TDAH, inclusive. Não, deixa eu aproveitar que escapou, e você introduziu 2 termos que eu queria aproveitar. Boa. Me parece que a explicação que você deu agora dá conta do problema fácil. Ou seja, ela insere uma condição necessária para a consciência. Me parece que todas as condições que você enumerou são necessárias para haver consciência. Mas será que elas são suficientes para explicar a consciência no sentido do problema difícil? Ou seja, será que elas explicam a experiência subjetiva? Não. Eu acho que é isso. O que as neurociências podem oferecer, pelo menos até o momento, porque o pessoal discute hoje em dia sobre conectar mentes. Mas espera aí, só um passo atrás antes. A gente está falando sobre esses 2 termos e a gente não teve o cuidado de explicar para o pessoal o que é, né? Por favor, explica para o pessoal o que é o problema fácil e o problema difícil. Mancada Beleza. Se eu acabar me equivocando em algum detalhe, você me corrige que você que é o manda-chuva aí da filosofia, hein? Eu sou só um aventureiro. Não. Por favor. Ó, o que os filósofos vêm diferenciando e que é muito importante? O problema fácil da consciência é você encontrar essas condições que parecem ser necessárias, ou no mínimo, ou pelo menos, que são pré-requisito ou algo correlacionado com a experiência de estar consciente. Então, quando o Damasio ele menciona quais áreas do cérebro estão se ativando quando uma pessoa está consciente, ou está, pelo menos, dando sinais de consciência para nós, porque tem um probleminha metafísico interessante aí, né, Vitor? Depois a gente chega lá também. Que provas temos de que os outros realmente têm consciência? Bom, você não está explicando, no final das contas, como neurônios se ativando de forma sincrônica em redes distribuídas pelo cérebro são capazes de sustentar aquela perspectiva subjetiva, um eu observador. Você está só conectando pontinhos. Quando a pessoa relata estar vendo um guarda-chuva azul diante de si, no meu experimento neurocientífico,
acionam áreas como o córtex visual primário, aqui também um pouco do córtex temporal direito ou esquerdo, mas isso é uma correlação. Você está mencionando o que acontece no cérebro quando ela relata estar tendo aquela experiência em primeira pessoa. Mas como você faz a transposição de um estado cerebral para um estado mental, ou um estado de consciência? Como é que parece haver um gap? Eu acho que é o problema do gap, né? Tem alguma expressão assim que algum filósofo da mente usa, porque Sim. esse problema da transposição, que não é respondido pelas neurociências, seria esse problema difícil. Como da atividade cerebral você tem uma experiência consciente? Sim. Não existe uma clareza nessa transposição. O problema fácil seria a gente mapear as respostas aos estímulos, né, as funções cognitivas. Então, o que acontece no cérebro quando a gente, naquele exemplo do ratinho que você deu, quando o ratinho tá talvez cogitando sair do labirinto. Eu consigo mapear o cérebro do ratinho, mas eu não consigo saber exatamente que parte do labirinto ele está pensando. Eu não consigo ver o filme do labirinto no ratinho. É isso. Ou seja, eu consigo mapear o cérebro do Daniel quando ele está sentindo saudade dos pais dele. Mas eu não consigo saber exatamente o que está se passando na mente do Daniel quando ele está sentindo saudade dos pais dele. Eu não consigo ver o filme interno se passando na cabeça do Daniel. Por mais que eu coloque uma lupa lá no cérebro do Daniel. Esse filme interno, essa experiência subjetiva que parece que não ser explicada por nenhum mapeamento físico, químico, biológico que a gente tem até hoje, né? Esse é o problema difícil. Como é que eu saio de uma coisa para outra? E essa outra coisa parece ser essencial para explicar quem nós somos, nós seres humanos, né? Conscientes. Tem aquele experimento mental do quarto de Mary, alguma coisa assim, não é? Bem interessante para ilustrar isso, né? Imagine que a Mary seja uma neurocientista que foi privada da experiência de cores. Ela foi confinada num quarto e só teve acesso a tons de cinza. E ela foi treinada para ser uma grande neurocientista da visão, e ela aprendeu tudo o que era possível saber sobre visão a partir da psicologia e das neurociências. Todo o sistema visual, desde os olhos, suas conexões com os córtices visuais e tudo. Mas, no final das contas, ela nunca teve uma experiência de cores na vida, a não ser os tons de cinza. Porque ela estava nesse experimento diabólico aí. Confinaram ela e nunca deram acesso a ela a páginas coloridas, apenas livros em preto e branco. Mas ela aprendeu tudo sobre o sistema visual. Veja que é insuficiente. A partir do conhecimento das neurociências, você não consegue deduzir, você não consegue compreender num nível qualitativo, fenomênico, o que é o vermelho de uma rosa ou o azul do céu. Então, é insuficiente. Você não consegue derivar daqui, do conhecimento neurocientífico, os qualia, essas experiências que compõem todo o quadro, toda essa historinha que a gente chama de consciência, no final das contas, né, Vitor? Eu acho que não ilustra pouco esse problema aí? Perfeitamente, perfeitamente. Aí. E aí, como é que a gente resolve isso, Daniel? Como vamos resolver isso aí? Eis a questão. Como é que você tentou resolver isso? Se é que você chegou em algum equacionamento disso? Cara, sim, recentemente eu tive um lampejo, assim, caraca, é sobre isso, né? Até te mandei, assim, rapidinho a mensagem outro dia para não me esquecer, porque é um tema tão complexo e tem vários caminhos, né? Eu vou explicar o caminho. Eu acho que vai ser até uma recapitulação dos elementos básicos disso tudo que eu expliquei, de forma mais resumidinha, para sustentar o meu argumento. Olha só como que eu tenho visto tudo isso. Pelas neurociências e até pela psicologia cognitiva, o Steven Pinker é um filósofo que foi importante para mim também. Seu livro Como a Mente Funciona introduz um pouco dessas questões em filosofia da mente também. Mas as neurociências e a psicologia cognitiva fornecem uma tese bem perturbadora para algumas pessoas,
que é a de que o nosso cérebro, ele continuamente sustenta representações do mundo, um modelo do mundo. Isso que a gente percebe o tempo inteiro, o Lima aqui diante de vocês, eu aqui diante de vocês, que vocês estão ouvindo aí, o calor da sua poltrona, do seu sofá, do banco do seu carro, se você está assistindo isso num carro, isso tudo está sendo sustentado pela atividade do seu encéfalo. Não seria a realidade nua e crua diante de você. Aqui a gente entra num problema antigo da filosofia, né, Lima? Será que isso que percebemos é a realidade em si, absoluta, direta, ou é uma representação dessa realidade? O grande nome dessa tese na modernidade é o Kant, né? É o Kant. O Kant que defende a tese de que existe a realidade, ela mesma, o que ele chama de a coisa em si, e o modo como nós percebemos a realidade. A realidade até existe, mas ela é inacessível em termos de conhecimento. A gente sempre conhece a realidade filtrada pelo nosso aparato cognitivo, né? Ou seja, Cara, via representação. sim, sim. Então, assim, eu super compro essa ideia em alguma medida, mas com uma ressalva. Isso aqui eu não sei se é original meu, tá? Me ajuda. Aqui já é alguma coisa que eu não encontrei, tá? Nas minhas andanças, nas minhas aventuras. Tá. Eu não aceito no sentido técnico, tá? Eu não endosso a ideia de que existe essa realidade lá fora absoluta, nua e crua, e nós só temos uma representação dessa realidade no sentido dualista de que é como se fosse talvez o mundo das ideias e o mundo sensível de Platão, como se fosse nós percebemos de uma maneira imperfeita a realidade, mas existe algo perfeito lá fora, ou que seja. O que eu quero dizer é que a nossa consciência faz parte da realidade, não é algo fora da realidade ou uma mera representação da realidade. A nossa consciência é uma perspectiva dessa realidade. E é uma perspectiva que depende de coisas que estão acontecendo lá fora. É como se fosse, deixa eu tentar fazer uma analogia para ficar mais intuitivo o que eu quero explicar por aqui. É como se estivéssemos dentro de um quarto e as pessoas estão nos contando, não é o experimento lá do quarto chinês, tá? Embora eu tenha me lembrado dele. Mas é como se estivéssemos dentro de um quarto. Aqui, pronto. As pessoas estão assistindo a gente pelo YouTube agora. Acho que vai ser um exemplo mais fácil. Ou não sei se você vai postar também na sua escola de filosofia, este papo nosso, mas elas não estão com a gente aqui, não tem ninguém aqui no quarto comigo, no escritório, nem aí no seu escritório também. Sim. Não quer dizer que isto que esteja acontecendo, essa pessoa assistindo a gente, ou o que ela está vendo na tela não seja real. É real. É real também. Pode ser uma representação, né, a gravação daquilo que a gente fez em tempo real aqui, eu e você conversando e tudo. Pode ser a gravação, mas faz parte da realidade também. Sim. É isso que eu quero dizer, se eu tiver me feito entender, que a nossa consciência, ela faz parte da realidade, mas não quer dizer que aquilo que eu percebo seja... em primeiro lugar, isso também pode ajudar a compreender a mesma realidade que o meu cachorro percebe, a mesma realidade que minhocas percebem, se é que elas têm alguma consciência, ou que máquinas um dia perceberão. Existem camadas dessa realidade. É como se não é nada sobrenatural, mas é como se fosse assim, sistemas se desenvolveram, no nosso caso, por meio da seleção natural, e esses sistemas interagem com esse mundo, e nessa interação existe algo subjacente, ou que está dentro desse sistema, que seria esse modelo, que é a percepção, que é a consciência. Mas, tal como não faz sentido você dizer que os animais não fazem parte da natureza, ou que nós não somos animais, não faria sentido, na minha perspectiva, eliminarmos a consciência da realidade. Só que a minha consciência é uma perspectiva possível dentro de uma coisa muito maior que é a realidade.
Olha que viagem. É um modelo da realidade, que faz parte da realidade. E aí, se a gente pensa naquela brincadeira de criança, que é uma brincadeira muito séria para a filosofia da mente também, será que o meu azul é o seu vermelho? Será que o que eu percebo como amargo, você percebe como doce? Essa brincadeira também traz um pouco dessa ideia. Consciências são modelos de realidade, são maneiras como o nosso cérebro responde a alguma coisa, mas não quer dizer que essa resposta do cérebro não faça parte, não constitua este todo que a gente chama de realidade, ou de cosmos, ou de qualquer outra coisa. Só que nós estamos presos na nossa perspectiva, e esse que é um problemão da minha visão. Não sei se chega a ser um solipsismo, tá, Lima? O que eu penso, mas não só. Eu acho que mais uma coisa que pode ajudar a galera a compreender, ou você também, porque talvez eu não esteja sendo tão claro, a minha visão sobre as coisas. Quando a gente dorme, a gente sonha. Sim. Esses sonhos, eles não têm uma correspondência direta com o meu ambiente externo, com o meu quarto. Por exemplo, hoje eu sonhei que minha mãe foi atropelada. E foi um aperto, foi um susto, assim, ali perto da casa dela, assim, na esquina. Talvez por isso que eu tô mais sentimental hoje, hein? Talvez. Eu fiquei mal vendo minha mãe atropelada, assim, e tal. Foi muito ruim, cara. E isso aconteceu totalmente na minha cabeça. Então, esse é um exemplo muito claro de como o nosso cérebro está criando alguma coisa que a gente considera sendo a realidade. A gente se engana, né? A gente acha que é real ali durante os sonhos. Mas o problema é que, nessa minha perspectiva, quando a gente está acordado, o nosso cérebro continua criando as coisas. Só que, em vez de ser uma geração interna, como acontece durante os sonhos, é uma geração que depende dos órgãos sensoriais. Mas, por exemplo, quando eu dou aqui qual é essa palavra aqui? Um peteleco na palma da minha mão, disparou os neurônios aqui, tá correndo aqui os estímulos nervosos, eu não senti ainda. A hora que chegou aqui no meu córtex somatosensorial, opa, do lado de cá, é invertido, é que eu senti a palma da minha mão. Só quando chegou aqui. Então, nesse sentido, o Damasio até brinca, assim, a gente está sempre milissegundos atrasado em relação ao que está realmente acontecendo. Porque existe um delay, uma latência entre aquilo, é igual na internet, né? Tem todo um cabeamento para levar as coisas, para chegar até você, Lima, para me ouvir, para me ver e tudo. Tem um delayzinho ali de meio segundo ou menos, talvez. Da mesma maneira que ao meu redor, o estímulo, cara, a luz que saiu dali de cima ou daqui da minha sombrinha, que bateu aqui na parede ou bateu aqui na câmera, chegou aqui, estimulou, tem todo um caminho até eu me tornar consciente. E o meu cérebro está implementando isso. Existem duas coisas acontecendo aqui. O meu cérebro em atividade, criando o que eu entendo como realidade, e alguma coisa aqui fora, estimulando esse cérebro para ele arquitetar isso tudo aqui que eu estou vendo e chamando de realidade. Então, sim, essa é a perspectiva representacionista, para usar um termo famosinho das ciências cognitivas. O cérebro representa a realidade, ou é um modelo da realidade. Aí tem uma filosofia até interessante aí da galera que está trabalhando, na verdade, nas ciências cognitivas, mais o modelo preditivo. Tem uma galera propondo que a função básica do nosso cérebro é prever o ambiente imediato, o ambiente mais futuro também. O tempo inteiro, o cérebro está escaneando o que está acontecendo para que a gente possa se comportar de forma a corrigir estados mentais de desconforto e fazer persistir estados mentais de prazer, de tranquilidade, de relaxamento, e qualquer desvio dos nossos modelos preditivos sobre o mundo, a nossa atenção é acionada para a gente se comportar e corrigir isso aí. Mas o ponto é que eu endosso essa tese de que, aí a gente vai entrar no problema difícil já da consciência, mas eu endosso a tese de que tudo que a gente percebe é o que o cérebro está fazendo. Isso aqui tudo, no final das contas, é uma construção do meu cérebro. Você está percebendo aí as coisas, é o seu cérebro está criando isso tudo.
Então eu Sim. parto desse ponto. Agora, antes de entrar no problema difícil, aliás, pode ser uma preliminar, mas eu vou deixar você comentar ou perguntar que eu falei demais. Depois eu chego É, lá. acho que você chegou a mencionar, será que eu sou um solipsista? Não sei. Acho que a resposta pode se encaminhar para a gente pensar assim: você é um solipsista se você defender, além disso tudo que você falou, que cada indivíduo concebe o mundo que lhe é particular. Agora, se você defender que nós, enquanto espécie, concebemos um mundo comum, porque o nosso aparato cognitivo é comum, então você não é um solipsista, que é mais ou menos para onde o Kant vai. Eu não sou, então. Então você não é um solipsista, porque ele defende isso, ou seja, tudo que nós temos do mundo é uma representação, Tá. mas ele não é um solipsista porque, bom, essa representação é compartilhada. Uhum. Então é isso. Então é isso. Boa, É boa, por isso que boa. nós concordamos. E, não, Uhum. e o mundo não é um caos, né? Exatamente por isso. Sim, sim, exatamente. Essa intersubjetividade aí Exato, exato, exato. faz toda a diferença. Agora, vamos começar a entrar no problema difícil da consciência. Bora. Então, bora. Problema difícil da consciência agora. Uma coisa que eu acho que vale a pena eu introduzir para complementar um pouquinho essa minha perspectiva de hoje. Eu li um pouco do Chalmers lá atrás. Não li o livro completo dele, em que ele apresenta a sua teoria da consciência, mas li uns 2 ou 3 capítulos e mexeram muito comigo na época. Por quê? Sendo o cérebro o sustentáculo da consciência, eu acho que as evidências até científicas indicam que é por aí. Como surgiu esse fenômeno, essa experiência incrível? Porque se a gente vai pela máxima do Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, fica estranho você pensar na consciência como um elemento novo no mundo. Uma coisa que do nada surgiu. Ainda mais se você não é religioso, como eu não sou religioso. Para pensar que Deus deu o sopro da vida e aí botou dentro do nosso corpo um espírito ou uma alma. De onde veio essa experiência? Como isso se desenvolveu ao longo da história da vida no planeta? Esse é um problema que eu não trombei com muita gente tentando resolver. Talvez haja, Lima, filósofos da mente lidando com isso, mas o Chalmers, ele inseriu uma ideia que para mim fez muito sentido para pensar na origem da consciência, ou pelo menos, porque o Damásio trouxe esse sustentáculo enquanto o sistema que instancia essa consciência, que seria o encéfalo. Uhum. Mas isso não explica de onde vieram os ingredientes, os pixels ou os protofenômenos que juntos constituem esse filme que a gente chama de consciência. No sentido de, será que animais mais simples, nossos ancestrais, há milhões e milhões de anos, tinham uma consciência um pouco mais rudimentar, mais simples, menos inteligente, vamos pensar assim? Imagine só, a vida tendo surgido no mar, e existem evidências apontando para isso, para essa origem marítima da vida, em corais que, enfim, esqueci agora o nome desses corais, que é um nome bem curioso. Tem uma galera que estuda isso. Outro dia eu estava numa aula a respeito do tema, e a vida tendo surgido ali, talvez ainda esteja surgindo, ainda tem essa possibilidade, mas, enfim, é um pouco difícil isso. Será que haveria algum tipo de lampejo do que a gente chama de consciência ali? E mesmo havendo, mesmo que desde os primeiros micro-organismos, caraca, a vida surgiu a partir de matéria inorgânica. Se você não é uma pessoa religiosa e segue o que os cientistas propõem, a matéria orgânica veio de compostos inorgânicos. Onde estavam esses bloquinhos, esses protofenômenos, para usar o termo do Chalmers, que dão hoje os ingredientes do que a gente chama de amargor do café, a vermelhidão do vermelho,
aqueles aspectos do prazer. Cara, de onde isso vem? É muito estranho. E aí o Chalmers, ele propõe alguma coisa que, tal como existem propriedades físicas básicas, desde o Big Bang, as forças eletromagnéticas, cinéticas, essas coisas todas aí. Talvez houvesse, desde os primórdios, essa propriedade, ou essas propriedades que são os qualia, esses pixels da consciência que teriam viajado, esses bloquinhos de forma fragmentada desde o Big Bang, e foram se organizando em sistemas complexos como o nosso cérebro, de forma a configurar a consciência. Eu não sei se essa resposta me satisfaz, mas a ideia geral de que os bloquinhos existiam desde os primórdios do universo me satisfaz. Eu falo, é porque o Chalmers, ele leva para um lado, assim, que talvez seja uma propriedade física da natureza, ou uma propriedade, eu não me lembro, ele coloca assim, ao lado, ele coloca um E, né, vamos pensar na lógica, né, um E existe, é como se fosse a gravidade, e existem qualia. Sim. Ao passo que eu tenho dúvida desse E. Eu fico em dúvida se não é um ou. Um ou no sentido de... E talvez isso talvez me aproxime de um dualismo de propriedades, mas talvez não, depois a gente chega lá. No sentido de, aquilo que a gente está vendo acontecer no cérebro de alguém, aqueles neurônios criando aquele campo eletromagnético na hora do pensamento, é o prazer na perspectiva de terceira pessoa. Então haveria duas perspectivas de um mesmo fenômeno. É como se mente e cérebro fossem uma mesma coisa, duas faces de uma mesma moeda. Eu tô mais nesse time, Lima. Uhum. Mente e cérebro, ou pelo menos alguns aspectos da atividade cerebral, porque nem tudo que o cérebro faz é consciência, mas alguns aspectos dessa atividade cerebral é o que a gente entende como consciência. Só que a gente está descrevendo essa consciência na perspectiva de terceira pessoa. Então é por isso que às vezes eu fico em dúvida se eu não sou, ou pelo menos eu começo a entrar um pouquinho nessa coisa de um dualismo de propriedades, que não é um dualismo de substâncias, que existe a alma, que se conecta com o cérebro. É mais no sentido de ser um mesmo fenômeno que pode ser descrito de diferentes ângulos. O ângulo de fora, eu estou olhando para o cérebro do Lima, estou descrevendo aqui o funcionamento de seus neurônios, e esse funcionamento de seus neurônios é, na perspectiva dele, privada, subjetiva, ele ouvir a voz rouca do Daniel às 21h08 do dia 1º de julho. Do modo como eu interpreto o Chalmers, de não só ler o livro, mas de ouvir entrevistas dele tentando esclarecer as dúvidas que vêm da leitura do livro dele, ele é não só esse palavrão panpsiquista, mas ele também poderia se enquadrar num dualista de propriedades. Uhum. Porque ele já defendeu, em uma das entrevistas de esclarecimento do livro, que ele defende que a realidade, e ele vai falar não mais sobre filosofia da mente, mas toda filosofia da mente é metafísica também, né? No sentido de que você vai fornecer uma teoria da realidade, né? De que coisas mais fundamentais é composta a realidade. Uhum. Para ele, a realidade não é discreta, ou seja, não é composta de entidades isoladas. A realidade é uma stuff, é uma coisa só. É uma coisa só. A gente fatia a realidade porque é assim que a gente conhece a realidade. Mas a realidade não é fatiada, a realidade não é segmentada. A realidade é uma coisa só. A gente fatia por uma exigência epistemológica nossa, segundo ele. A realidade tem propriedades diferentes, mas essas propriedades não são outras realidades, são a mesma realidade, com propriedades diferentes. A proposta dele é que a consciência é uma propriedade da realidade, tal qual a matéria é uma propriedade da realidade, e tal qual, se eu não me engano, ele coloca nesse bolo também, objetos abstratos, porque ele vai diferenciar consciência de matemática, e por isso que ele vai colocar propriedades abstratas diferentes de propriedades mentais.
Então, existem propriedades materiais, propriedades mentais e propriedades abstratas. Ele quer diferenciar a matemática da consciência e da mente, sabe? Então, ele também é ele é um dualista de propriedades, eu diria. Mas tentando ser um monista, no final das contas, no sentido metafísico, né? Ou seja, só existe uma coisa. Não existem duas coisas. É uma coisa só que se manifesta de maneiras diferentes. Eu gosto disso. Uma coisa só se manifestando de diversas maneiras. Lembra quando eu comentei que eu não entendo que a gente está observando a realidade nua e crua diretamente, são representações que o nosso cérebro constrói, etc. Sim. É um pouco nessa direção. O meu cérebro constrói uma perspectiva dessa realidade. Mas o que eu tenho dúvida é se a gente pode colocar que existe a matéria e existe a mente, ou qualia. Eu tenho dúvidas sobre isso, sabe? Se a gente coloca de formas distintas assim, mesmo que didáticas, para separar algumas coisas. Sim. Mas eu gosto da ideia do Chalmers no sentido de que, de alguma forma, sendo uma propriedade diferente da matéria, ou sendo a matéria numa outra perspectiva, sob um outro ângulo, os estados mentais, eu tendo a me aproximar dessa visão panpsiquista de que os elementos básicos constituintes da consciência estão dispersos por todo o lado, por toda a parte, desde os primórdios, desde o Big Bang. Tanto quanto os átomos mais básicos de hélio, que existiam já lá atrás, que viajaram por bilhões e bilhões de anos, que depois vieram a se fundir e transformar compostos um pouco mais pesados e complexos no interior de estrelas. Saca? Isso é muito doido, né? Porque se parece muito absurda essa perspectiva do Chalmers e que eu estou apresentando aqui, pense que é um paralelo, em alguma medida, com a ideia de que os átomos que compõem o nosso corpo são constituídos por propriedades ainda menores, inclusive, a não ser o hélio, se não me falha a memória, que foram fundidos, esses compostos, no interior de estrelas, em grande medida, por isso que o Sagan fala de maneira quase poética de que somos feitos de poeira estelar. Mas antes mesmo das estrelas, todos os átomos estavam condensados num pontinho na hora do Big Bang. Pelo menos essa é a inferência a que os físicos chegam. Sim. Então, se tudo que compõe o mundo físico já existia há bilhões de anos, desde os primórdios, é só uma questão de organização da matéria, de evolução das estrelas, de um sistema estelar, de planetas, da vida inorgânica que originou os primeiros seres vivos nesses planetas, a gente hoje aqui, de onde veio cada um dos pixels da nossa consciência. Eu não consigo conceber de uma maneira mais plausível isso do que a ideia de que eles já existiam de forma fragmentada que fosse desde o Big Bang. Senão seria um milagre. Para mim, a alternativa, em segundo lugar, assim, não sei se é uma falsa dicotomia, mas os religiosos respondem que não existia nada disso e Deus soprou e colocou a alma em nós, o espírito. Eu não engulo essa, não tenho nenhuma razão para acreditar que a gente precisa de um espírito para operar enquanto seres inteligentes, pensantes, que têm uma consciência. Mas a alternativa a isso, mais plausível para mim, é que essa consciência, os elementos mais básicos, é como se fosse o bloquinho mais simples do que seria o amargor do café, o vermelhidão do vermelho. Isso já está viajando aí desde os primórdios do universo, e a seleção natural foi construindo esses sistemas complexos de processamento de informações que, quando está com seu cérebro em funcionamento, acaba configurando esse filme que a gente chama de consciência. Sabe uma metáfora que eu já usei, uma analogia, para tornar isso mais intuitivo, para quem acha isso muito doido? Qual? Não está aqui, né? A Nath quer colocar aqui um quadro que ela... Eu ajudei um pouquinho, mas mérito 99% dela. A gente gosta de montar quebra-cabeças e enquadrar depois, emoldurar e pendurar pela casa, né? Aí ela fez um recentemente, de uma pintura,
e a gente estava para colocar aqui. Quando chegou o quebra-cabeça, as pecinhas, todas misturadas ali sobre a mesa e tudo, tá tudo fragmentado. Aquela imagem da árvore, com aquele céu maravilhoso, tudo fragmentado. Não existe aquela árvore, não existe aquele céu. Mas quando você monta o quebra-cabeça, conecta as pecinhas de uma maneira coerente, emerge uma imagem ali que é a árvore e aquele céu atrás. Então é como se os pixels da consciência, os protofenômenos do Chalmers, esses bloquinhos estivessem fragmentados, dispersos, desorganizados desde os primórdios do universo, e os corpos que foram se complexificando pelo processo de seleção natural criou cérebros configurados de tal maneira a fazer emergir essa experiência coerente com o self no meio, que é baseado no nosso corpo, por motivos inteligivelmente evolucionistas, que é a consciência humana. Então, eu bebo um pouquinho de Chalmers nesse sentido também, sabe, Lima? Eu acho que faz sentido, que ele agrega, mas assim, posso estar totalmente equivocado Não, quanto a isso. e vai beber no emergentismo lá dos materialistas, né? Porque você pode ser materialista ou fisicalista e ser um emergentista, né? Ou seja, igualar mente e cérebro, mas não reduzir mente a cérebro, né? Ou seja, a mente é de uma propriedade diferente, mas ela emerge do cérebro. Me parece que você está se inclinando para essa posição. Apesar de... Pode Desculpa, pode concluir, desculpa. Não, o que resta a gente a explicar, e o Chalmers também não explica, ele coloca isso como um programa de pesquisa a ser feito, né? A gente mapear as leis da consciência. Porque não necessariamente elas são iguais às leis da matéria. Propriedades da mesma substância podem ter, no final das contas, leis em comum, mas também leis diferentes, né? Elas têm algo em comum, mas elas também têm coisas diferentes. Agora, Ele tem algumas indicações, mas... se o panpsiquismo for verdadeiro, Hum. e só para explicar ao pessoal, para que eu não seja mal interpretado, eu não estou afirmando que um termômetro tem consciência, que a minha máquina, que minha câmera tenha consciência, ou a parede. Mas eu estou afirmando que eu vejo plausibilidade, não tenho certeza, mas eu vejo plausibilidade na ideia de que existem ingredientes dispersos para todos os lados, que seriam os protofenômenos, que se reunidos da maneira, entre aspas, correta, ou da maneira dinâmica, como o encéfalo faz, poderia emergir uma coisa que é a consciência. Por isso que eu acredito que máquinas um dia, ou a inteligência artificial, terá um self, ou uma perspectiva de observador. Eu não acho que o cérebro seja o objeto exclusivo disso. Agora, o que é o problema difícil da consciência? Como que eu estou encarando isso agora? Você quer entrar aqui ou você queria fazer uma pergunta antes? Não sei se eu... Não, pode entrar. O que é o problema disso tudo, cara? Onde que eu bugo? Vou usar até você entender o bugo. Eu fico... E agora, velho? Cheguei no beco sem saída. É que, quando a gente faz referência a um cérebro que instancia, que engendra a consciência, se eu parto do pressuposto de que a realidade, como eu percebo, é um modelo construído por esse cérebro, o que eu entendo por um cérebro faz parte do modelo. Ou seja... Peraí, repete aí, calma aí. Rapaz, é aí que é o bug mesmo, cara. Falar que nem aquele apresentador. Para. Repete, como é que é? É muito doido isso. Vai devagar. Pois é, mas eu vou tentar trazer ilustrações, porque é aí que eu bug, vamos bugar junto. É uma loucura isso, cara. Porra, eu tô aqui afirmando o tempo inteiro e eu acho que é super intuitiva essa ideia de que o cérebro tá instanciando, tá engendrando, tá criando. A palavra criar é um pouco problemática, porque quando a gente fala criar, intuitivamente pressupõe que existe o criador e a criação, como coisas distintas. Só que eu não vejo como sendo uma coisa à parte, a consciência, a parte do cérebro. Por isso que talvez instanciar, eu não sei se é um termo que captura um pouco melhor. Mas o ponto é que, se tudo que eu percebo no mundo é uma construção do meu cérebro,
não é a realidade em si. Isso aqui tudo é um modelo do meu cérebro. Quando eu olho para o cérebro do Lima, numa máquina de ressonância, por exemplo, ou se você passasse por uma neurocirurgia, tirassem e eu, de fato, visse diretamente o seu cérebro, esse cérebro, ele não deixa de ser parte daquilo que eu estou chamando de cérebro meu está criando. Sim. Eu Sim. estou ainda no meu modelo de mundo. O seu cérebro, ele é um estado subjetivo meu, não deixa de ser. Claro, claro. Beleza, né? Até aqui. Sim. Então, não é possível que quando eu olho para o seu cérebro, eu veja o seu estado mental. Tudo que eu posso ver é o meu estado mental. O seu cérebro é o meu estado mental. O meu estado mental não conseguiria capturar. É aquela coisa, não conseguiria me colocar no seu lugar. Eu estou preso aqui. Então, no final das contas, isto que a gente chama de consciência está sendo instanciado por algo que convencionamos a chamar de cérebro e que, tudo bem, é a linguagem que a gente usa, é a nossa maneira de perceber a realidade, mas no final das contas, se isso tudo for verdadeiro, não dava para esperar algo diferente, olhando para o cérebro de outra pessoa, a gente vê a mente dela. Porque tudo que eu vejo é a minha mente. Não seria possível, entende? É super esperado que quando eu olhasse para dentro da sua cabeça, tudo que eu visse. É como se fosse assim. Outro dia eu consegui chegar numa outra maneira de descrever esse bug, para ficar um pouco mais intuitivo, mas eu vou tentar me recordar. Eu acho que eu não encontrei o caminho aqui. Mas então, o problema da consciência. Eu não sei, cara, Você está sempre afastado 3 graus da realidade, digamos assim, né? Porque você está sempre afastado de 1 grau da realidade, porque você sempre vê a realidade de modo representacional. Então, a realidade está ali, a sua representação, e, portanto, 1 grau. E aí, quando você vai ver a realidade subjetiva de alguém, você está vendo a sua representação, a representação da pessoa, portanto, é mais 1 grau ainda, assim. Então, eu só estou vendo a minha representação. Você é a minha representação. Mas aqui, ó, a maneira de escrever. É a minha representação da sua representação. Exato. O cérebro em atividade é a minha representação da sua representação, saca? Sim. Uhum. Faz sentido isso? É a minha Faz. E nesse sentido, não dava para esperar que fosse diferente. É difícil, cara, porque dá um nó, parece, né? Correr atrás do próprio rabo quando a gente chega nesse ponto. Mas, no entanto, a gente concorda. Por exemplo, sobre o azul, sobre o verde, Sim. sobre o amargo, Sim. sobre o amor, sobre inúmeras coisas que são qualia. A gente se empatiza com as outras pessoas. Se a gente nunca tem acesso, de fato, a essas coisas, como é que a gente explica a concordância? A gente explica a concordância, eu acho que tem alguns caminhos interessantes aí. Eu ainda vou voltar, viu, no bug, porque tem mais coisa no bug. Tá. Tem mais coisa no bug ainda. Eu vou encontrar uma maneira de descrever melhor esse bug, mas a gente volta nisso ainda. Mas a intersubjetividade ela é explicada da seguinte maneira. Quando o Skinner, ele dá um caminho muito legal para a gente visualizar isso no seu Ciência e Comportamento Humano, no seu sobre o behaviorismo. Um grande behaviorista, o behaviorismo como filosofia, o behaviorismo radical, é muito criticável, mas tem muitos pontos interessantes e bebe muito do funcionalismo, inclusive, do behaviorismo. Ele explica que a gente aprende, por exemplo, a nomear e identificar e perceber estados mentais privados nossos, como a dor, quando a gente vê um paralelo no mundo e uma comunidade verbal nos ensina a nomear esses tipos de coisa. Por exemplo, quando
eu era criança e machuquei o meu dedão, machuquei de fato jogando bola, mas foi antes disso, aprendizagem. Vamos fingir que foi nesse momento. Minha mãe falou, dói, né, filhinho? Dói, tá doendo, tá doendo. Eu aprendo a nomear aquela sensação de dor. Ou então, é amargo, né, o café, é amargo. Então, eu aprendo a nomear a sensação como amargo. Aprendi a nomear essa sensação quando eu vejo. Então, e eu tenho também o input da minha careta, com amargo, por exemplo. Ou nojo, né? Que coisa nojenta. Catarro. Quando eu vejo uma pessoa fazendo uma expressão de nojo, ou de amargo, ou de dor, e chora, ai, 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 eu faço uma inferência. É uma espécie de pensamento indutivo aqui. Eu acredito que seja uma espécie de indução também, porque várias vezes, quando eu me machuco, eu tenho essa sensação, minha mãe falou, é dor, dói, dói, dói. Quando eu vejo alguém fazendo uma reação como eu faço, de chorar e colocar a mão onde bateu o joelho, por exemplo, eu infiro que a pessoa está tendo uma mesma experiência que eu. Aquela sensação de dor. Então, existe esse caminho observacional do cotidiano, e aí a gente faz essas inferências, é a teoria da mente, ou a cognição social. O tempo inteiro a gente está imaginando o que se passa na cabeça do outro a partir desses sinais comportamentais. E a gente tem, com o amparo das neurociências, hoje em dia, mas antes mesmo, com a biologia, a medicina, essas semelhanças de sistema nervoso para poder fundamentar, para poder justificar a ideia de que nós temos modelos de mundo parecidos. Que a minha mente, por mais que possa ser em alguma medida diferente, porque temos personalidades diferentes, interpretamos as coisas às vezes de maneiras distintas, mas existe uma natureza humana ali, existe uma similaridade que justifica biologicamente, comportamentalmente, a tese de que outras pessoas não são zumbis sem consciência. As outras pessoas provavelmente têm algo que você também tem e está percebendo aí agora. Ou fazemos parte de um sonho seu e você não se lembra disso? É sempre uma hipótese. Agora, é a maneira como eu articulo isso, para justificar que as pessoas tenham mentes e tudo. Agora, o bug, cara, para mim tá ali. No final das contas, não dava para esperar que, olhando para o cérebro de alguém, eu acho que o ponto é esse, não há uma conversão em estado... Não, uma convenção. Não há uma conversão do estado neural para o estado psíquico, entende? Mental. Cara, eu só estou vendo a consciência da pessoa a partir da minha linguagem subjetiva. É isso que eu penso. A não ser que a gente possa descobrir futuramente, assim, ó. Eu vou te dar um exemplo. O Pedro Loz, é isso que eu ia falar aquela hora. Ele traz algumas teorias da consciência, a partir da ciência, onde, por exemplo, tem uma galera que discute se estão nos microtúbulos dos neurônios a emergência da consciência. Aí tem uma galera, acho que o Miguel Nicoleles, neurocientista, parece estar começando a levar para esse lado, viu? Li um livro dele que eu senti um pouquinho disso. Essa galera está colocando nas ondas eletromagnéticas, não nos neurônios, olha que doido, nas ondas eletromagnéticas a consciência, o pensamento e tal. Tem uma galera indo por essa direção agora, Lima. É uma coisa muito nova para mim, pelo menos. Quando eu lia esses autores mais clássicos em filosofia da mente, eu não tinha encontrado nada assim. A galera tenta colocar mais na estrutura do neurônio, mas na onda eletromagnética ali, e o Nicoleles até traz alguns estudos no seu O Verdadeiro Criador da Realidade, é isso mesmo? Acho que é o livro dele. É isso. Ele traz algumas hipóteses assim. Eu não me lembro agora exatamente dos experimentos que eles têm bolado, que dá alguma sustentação, cara, para a ideia de que o pensamento é organizado nas ondas eletromagnéticas. É claro que existe uma base, é como se fosse assim, ó, o violão é a base física para eu produzir a música. Mas a música, enquanto ondas sonoras, que é aquilo audível, não é o violão que você escuta, é o que ele produz, que são as ondas que se referem a essas alterações de pressão nas partículas do ar. É como se a consciência não fosse a atividade do neurônio. Aí seria a criação da atividade do neurônio, é o produto que são as ondas eletromagnéticas. Olha que doideira. Mas, assim, as evidências ainda são incipientes, enfim, é mais uma proposta. Então, nesse sentido, se for essa a resposta
de onde está a consciência no encéfalo, no final das contas, significaria que estamos vendo o fenômeno da consciência daquele sujeito ali que está com o eletroencefalograma registrando as suas coisas, ou sei lá o quê. A gente está percebendo, mas da nossa perspectiva. A perspectiva do Daniel, a partir das minhas representações, eu estou vendo a sua consciência. Mas eu não posso experimentar o seu amargor, que você está sentindo na sua boca agora e tal, porque, cara, eu estou preso aqui na minha caixa craniana, saca? Então, isso é o mais satisfatório que eu consegui imaginar até o momento sobre esse tema tão complexo. E ao mesmo tempo eu não tenho convicção. Aquilo que você colocou no início, né? Eu acho muito importante sempre a gente alimentar a dúvida. A gente pode estar equivocado, talvez realmente só você exista e sejamos fantoches ou personagens do seu filme. Cara, eu acho que quando a gente conversou aqui, a preocupação que emergiu da nossa conversa foi, pô, a gente vai falar sobre isso, é um assunto tão complexo e intrincado e técnico, será que o pessoal vai gostar? E eu tenho certeza que o pessoal gostou, porque eu falava, né, quando a gente estava combinando, porque acompanhar o raciocínio acontecendo é imensamente satisfatório. E era essa a minha proposta quando eu te convidei. Eu queria muito acompanhar o seu raciocínio acontecendo, e foi apaixonante acompanhar a sua paixão falando sobre o assunto e a sua trajetória chegando nessa conclusão. Tem muita coisa para a gente, claro, puxar, né, de fio, de amarrações, de conexões, mas você deu o repertório para caramba. Como está sendo gravada a nossa conversa, e eu estou gravando pelo Meeting, o Meeting agora faz pelo Gemini uma ata dos encontros gravados. Que legal, cara, que legal. E aí ele vai gravar todos os livros que você citou. Então vai ser mais fácil. Massa, cara. Vai ser mais fácil colocar aqui na descrição do vídeo tudo que você citou. Então já estou adiantando aqui para a galera, que vai estar tudo aqui embaixo. Que legal. E isso que você está dizendo, né? Eu achei que foi muito legal mesmo, mas a princípio eu fiquei até um pouco em dúvida. Não sei se você se lembra, quando você me convidou, eu falei, Vitor, eu não sou filósofo, cara. Eu sou da psicologia, faço estudos em psicologia, e eu não sei se eu tenho assim, um repertório e tal. Mas aí você falou, não, Daniel, mas para a gente entender o seu raciocínio, assim, a sua forma de pensar, eu falei, tá bom, então eu vou contar minha trajetória e onde eu tô preso nesse problema, né? E é isso, cara, eu não tenho certeza disso. É o que eu te falei. É o melhor que eu consegui imaginar sobre esse problemão, e eu quero voltar a ele na minha aposentadoria. Mas o que é bom, cara, é que a gente tem uma comunidade aqui que não costuma vir hater. Quando vem hater, eu bloqueio. Eu não tenho problemas em bloquear pessoas. Quando vem alguém que tem um comentário que é só puro ódio, não perco meu tempo, não. Mas tem uma galera que vem para cá comentar de fato, comentário atencioso, fala assim, faz textão mesmo, de fato. Não é textão de 3 parágrafos, é comentando, assim, e observando e tal. Então você não vai perder seu tempo se você, daqui a algumas semanas, voltar a esse vídeo e ver alguns comentários que vão comentar sobre o que você falou. Legal, e aposto que vão chegar perguntas e críticas. Daniel, mas você já não pensou para esse lado e tal? Exatamente. E é muito legal isso, gente, é muito massa. Eu acho que a filosofia, como a gente discutiu por conta da treta há uns meses, que rolou lá entre você e aquela escola, ou aquela professora em particular, a filosofia é esse campo riquíssimo, né, Lima? Para a gente discutir ideias, para a gente discordar, para a gente... E, cara, é uma área tão bonita, tão bacana, e a gente precisa exercitar a humildade intelectual. Então, estou aqui fazendo esse esforço, né, de trazer o melhor que eu consegui imaginar sobre o assunto, mas estou super à vontade para ser criticado, questionado aí nos comentários. Vou dar uma lida depois, porque quem sabe assim eu avanço um cadinho mais também, né, e revejo alguma posição minha, eventualmente. E vai servir para você sistematizar, inclusive, né, esse negócio, porque você falou que não voltou esse tema há um tempão, né? É a primeira vez que você está voltando ele. Exatamente. É um tema que fica ali na gaveta. Eu raramente leio sobre isso ultimamente. Nos últimos anos eu estou muito mais focado em psicologia da religião,
enfim, que foi o tema do meu doutorado e das minhas pesquisas mais atuais. Agora o TDAH também, né? Mas eu sou apaixonado por esse tema, cara. É uma coisa tão complexa e no final das contas, eu li algumas coisas assim algumas vezes. Os físicos estão aí discutindo a natureza da realidade e tal, mas estão se esquecendo da filosofia, cara, porque você precisa da filosofia para pensar o que é essa realidade, afinal de contas. Você está com a sua consciência pensando sobre a realidade. Será que essa consciência não é um limitador também? É a realidade a partir do que a gente é capaz de perceber. Tem tantas questões legais. Aí quando eu leio, às vezes, alguma coisa em neurociências, até desses divulgadores científicos, eu vejo um vídeo, como do Pedro Loss, que eu comentei, aí eu vejo como a filosofia está em tudo, né, mano? Tá em tudo, cara. Tudo, cara. Quando você para cavar um pouquinho, você encontra uma discussão filosófica Exato. que você tem que prestar mais atenção. Mas eu fiquei curioso para saber sobre o seu lançamento de TDAH, cara. Sabe por quê? Porque sempre tem alunos do Núcleo de Formação Filosófica que me perguntam sobre alguma coisa voltada para TDAH. Sempre, 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 Isso. sempre, sempre, cara. Cada vez mais. Eu fiquei curioso. O que que você tá lançando sobre isso? Eu estou lançando agora no próximo domingo, dia 6 de julho. Não sei se o pessoal que está assistindo a gente está lá no futuro ou antes disso, mas qualquer coisa, O a link vai estar na live. descrição. A gente deixa na descrição. Boa, obrigado, Isso. Lima. A ideia é a seguinte: Aliás, eu a vou deixar na gente. descrição e no primeiro comentário fixado para me certificar que todo mundo vai assistir. Boa, boa, boa. Eu e o psiquiatra Bruno Terra, que é amigão meu, parceiro aí de pesquisa e tudo, a gente vai começar. É uma espécie de grupo de estudos. A gente, na medicina, que ele vem da medicina, né, eles chamam de journal club, né, esses termos em inglês e tal. Mas a ideia é que a gente vai reunir uma galera a fim de estudar sobre TDAH, tanto profissionais da saúde como adultos que têm o diagnóstico ou estão querendo entender mais. Pode ser cônjuge de alguém que tem TDAH. Para a gente, toda semana, discutir, ler e discutir artigos científicos, vai ser um por semana, sobre o TDAH, conforme as pesquisas mais atuais. Então, a gente vai ter módulos. Em cada semana, então, desses módulos, a gente discute, por exemplo, sobre prevalência de TDAH, desde coisas básicas, assim, estatísticas gerais, fatores de risco para o TDAH, por exemplo, nascimento prematuro, exposição a toxinas como chumbo, que estão por trás do desenvolvimento, mas também fatores genéticos, têm um peso muito grande sobre o desenvolvimento do TDAH, características neuropsicológicas, como é o cérebro de quem tem TDAH, e até mesmo estratégias para ajudar pessoas que têm dificuldade de foco, de se concentrar numa leitura, que se dispersam demais, não retêm tanto assim aquilo que foi lido, ou não compreendem tão bem a sua leitura. É claro que a gente vai pensar sempre em quem tem o diagnóstico de TDAH, mas pessoas que têm alguma dificuldade atencional, que querem aprender um pouquinho mais dessas estratégias cognitivas, comportamentais, à luz da ciência, pode se beneficiar também com o nosso novo projeto. Vai chamar Ciência do TDAH. E aí, a ideia é essa. Quem tiver a fim de conhecer, o Vitor, então, vai deixar o link aqui embaixo. Assista, a gente vai dar uma aula gratuita sobre o tema para dar um geral. O que ajuda, o que não ajuda o TDAH? Psicoterapia, medicamentos, atividade física, será? Meditação, ou não tem nada a ver meditação? Suplementação vitamínica, porque tem muita desinformação também. Então, essa aula nossa aberta vai ser para dar essa perspectiva geral do que tem de bom e de ruim, e aí a gente vai fazer esse convite para quem quiser se aprofundar e com a gente nessa, para estudar mais o TDAH. Essa aqui é a Cara, ideia. que maravilha. No núcleo, com o tempo eu fui sentindo a necessidade de não só ensinar o que os filósofos disseram, os problemas da filosofia, ou algo do tipo, mas até um módulo inicial de como estudar. Então, Legal, cara. tem técnicas de anotação, de memorização, de concentração, Massa. inclusive tem de motivação a longo prazo, né? Motivação intrínseca, extrínseca, aquelas coisas que Aham. já é extensamente estudado há alguns anos, né? Sim, sim. Mas eu nunca tinha nada de TDAH porque eu não estudei esse negócio, né? Não sabia, não sei Uhum. nada sobre isso. Uhum. Então, quem sabe, a gente pode fazer uma aula sua e como é que é o nome do seu amigo lá dentro? Bruno Terra. Uma aula de vocês lá dentro e convidando para o curso de vocês. Bora, Eu bora acho, tentar.
Acho bem massa a ideia, cara. Eu acho que ele vai topar também. Vamos Bora combinar isso pensar aí. isso, Que bora legal, pensar cara. isso. Que Pode ser uma legal. aula bônus, convidando para o aprofundamento. Sim. Que aí a gente pode explicar o que é o TDAH, critérios diagnósticos, Aplicado a não estudos, e aí chama para sim, vocês lá. exatamente, sinais de alerta, porque às vezes você tem alunos que tem o TDAH e nunca foi diagnosticado. Cara, tem gente que. Eu vou dar o meu exemplo aqui, ué. Eu Você recebi, tem? o, dia- eu recebi o diagnóstico neste ano, Foi com mesmo, cara. 38 Só anos de nesse ano. idade. Mas, Caramba. mas por quê? É porque o TDAH, ele tem. A gente pode pensar em gravidade. Tem casos mais graves e casos mais leves. Os Hum, casos mais leves, muitas vezes, passam batido no sentido do diagnóstico, mas ainda assim podem trazer impactos na vida da pessoa. Cara, a minha carreira acadêmica foi bem difícil, em parte, aí eu olhando para trás, né, por conta disso. Eu falava com o meu orientador assim, Bruno, não é o meu colega, o psiquiatra, tá? É outro Bruno, é o Bruno Damasio. Bruno, eu não consigo não, cara. Estudar horas assim por dia, tendo, sabe? Eu tenho um amigo que está no doutorado e ele tira assim uma semana para escrever um capítulo. Ele foca ali, eu falo, não consigo. O meu método de produtividade é em doses homeopáticas. Eu preciso organizar minha rotina para ter muitos momentos para eu produzir um pouquinho de cada vez. E tem gente que consegue sentar e ficar 2 horas estudando. Para mim, isso é impensável, cara. Eu não consigo. Mas aí eu fui desenvolvendo estratégias ao longo da vida, eu fui aprendendo a lidar com isso sozinho, é claro, aplicando algumas coisas de psicoterapia, né? Porque eu tenho treinamento, eu conheço várias estratégias, mas passou batido o meu próprio diagnóstico. Aí, quando eu comecei a estudar TDAH com mais afinco, no ano passado, eu posso ter esse diagnóstico num nível mais brando, passou batido, e por isso eu tive várias dificuldadezinhas ali na vida acadêmica, saca? E aí a psiquiatra me avaliou e fechou o caramba. diagnóstico, cara. Só que aí ela falou isso, Daniel, você está em remissão parcial. A remissão parcial é quando você tem um nível de sintomas mais baixinho, que ainda produzem alguma dificuldade, mas não a ponto de você travar na vida, saca? Hum. Então, ela explicou assim, que possivelmente eu fui uma pessoa com déficits atencionais mais brandos, embora na infância e adolescência eu fosse muito agitado e impulsivo. Eu tive mais problema por conta disso. Eu odiava, cara, escola, estudar. Por quê? Vinha disso, né? Eu achava ou entediante ou angustiante me sentar diante de um livro para ler e tal. O que me curou da alergia a estudos foi justamente o curso de psicologia, porque aí eu consegui me conectar com temas que são fascinantes para mim. Aí eu consegui colocar a minha motivação, a motivação intrínseca que você falou, ó. Porque Sim. na escola era assim, ó, ô Simone, professora de matemática, para que eu tenho que estudar isso aí? Eu nunca vou aplicar isso na vida, que saco. Eu ficava confrontando meus professores, cara. Eu era um porre como aluno lá atrás, né? Criança, adolescente. Aí, quando eu encontrei assuntos que me mobilizam, igual esse assunto da consciência, cara, o tanto que eu pensei sobre isso na vida, e quando eu paro para pensar, eu fico assim, caraca, esse negócio é muito doido. Aí eu consegui colocar mais energia nas coisas, e eu aprendi, eu desenvolvi estratégias de estudo que me fazem render muito mais do que eu rendia lá atrás. Então, a ideia é que, na nossa assinatura, até voltando um pouquinho, a gente vai ensinar também aquilo que funciona, várias coisas legais, assim, para ajudar quem tem dificuldade com foco. Que maravilha. Bora. Bom, assistam essa aula do que vai acontecer no domingo, se vocês estão no futuro ou a tempo, mas vamos conversar mais sobre essa aula para o pessoal do Vai ser núcleo. um prazer. Eu acho que o pessoal vai gostar muito e vai vir muito aluno do núcleo para lá, tenho certeza. Certeza absoluta. Que legal, Lima. Vai ser um prazer, cara. Vamos combinar. Daniel Gontijo, muito obrigado, meu amigo. Obrigado de novo pela generosidade dessa conversa, por ter aceitado o convite e obrigado por partilhar seu conhecimento, que é sempre muito, muito vasto e sempre muito apaixonante. Que legal, cara. Fico muito feliz. Adorei esse papo com você. Cara, consegui revisitar tantas coisas ali da minha época de estudante de psicologia, desculpa, de filosofia da mente. Espero voltar nesse tema em breve aí. Você me deu aí de novo uma injeção de ânimo e instigação. Parabéns pelo trabalho, Lima. Gosto demais do que você faz por aqui. E vamos que vamos. Precisando de mim de novo aí, a gente combina mais. Tamo junto, tamo junto. Valeu. Valeu.